Quando o assunto é casal em Berserk, eu vejo que os fãs têm uma certa discussão sobre com quem o Guts deveria ficar. Tem muita gente que acha que o Guts deveria ficar com a Casca, e tem muita gente que acha que o Guts deveria ficar com a Farnese. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês os principais pontos que envolvem essa história toda, só para vocês terem uma noção do que esse relacionamento pode significar para cada personagem. E no final, eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Mas antes é bom eu mencionar para quem não tá ligado nos últimos vídeos aqui do canal, que recentemente eu já fiz vídeos falando com mais detalhes sobre a relação do Guts com a Casca e com a Farnese. Nesses vídeos, eu falo com um pouco mais de detalhes sobre a história desses personagens e os sentimentos deles. E vale a pena conferir caso você se interesse por esse assunto. Caso você queira ver esses vídeos, é só ficar até o final desse vídeo aqui, porque eu vou colocar nas telas finais um redirecionamento para vocês clicarem e irem lá assistir, tá bom? Então podem assistir esse vídeo aqui de boa até o final e depois vai lá para os outros que vocês quiserem ver. E como eu já falei com mais detalhes sobre a história desses personagens nesses outros vídeos, nesse aqui eu não vou me aprofundar tanto em falar desses casais individualmente, e sim em comparar alguns aspectos importantes deles, beleza? Dando um resumo bem resumido sobre a história do Guts com a Casca, a gente sabe que no início da história deles, a Casca odiava completamente o Guts, e tinha uma inveja profunda dele por causa do jeito que o Griffith tratava ele. A Casca tinha uma adoração e paixão profunda pelo Griffith, e o sonho da vida dela era ser estimada pelo Griffith. Mas o Guts tomou completamente esse espaço dela e deixou ela furiosa com ele. Mas depois que a Casca desabafou tudo com o Guts e mesmo assim ele defendeu ela na luta contra os 100 homens, ela começou a olhar para ele diferente, até que ficou claro que ela desenvolveu uma paixão forte pelo Guts. E a gente foi vendo com pistas discretas ele ir tomando o coração dela, inclusive tomando muito do espaço do Griffith. Quando os dois selaram o início do relacionamento com uma boa berimbada, a Casca até mostrou estar disposta a abandonar o Griffith pelo Guts, para deixar o bando e ir embora com ele. E isso mostra a importância do Guts na vida dela. Mas na missão de resgate do Griffith a gente viu que as coisas não iam ser tão fáceis assim, já que os sentimentos da Casca pelo Griffith ainda eram bem fortes, e isso ficou claro tanto para ela quanto pro Guts. E depois da missão de resgate, a Casca acabou tomando a sua decisão final, que foi mandar o Guts ir embora enquanto ela ficaria para cuidar do Griffith. Ou seja, no fim, ela escolheu o Griffith ao invés do Guts. É claro que é muito difícil saber se a Casca escolheu isso só por pena ou se tinha alguma paixão envolvida ainda. Mas o fato é que ela abriu mão de uma vida com o Guts pelo Griffith. Isso é um fato que não dá para negar. E aí beleza, aconteceu aquela coisa toda do eclipse, a Casca ficou doida e depois disso ela ficou um tempão sendo praticamente outra pessoa. Até que mais recentemente ela finalmente recuperou a sua consciência. Mas agora o negócio tá meio complexo de entender, já que a Casca recuperou as memórias dela só parcialmente, e ela não se lembra do que aconteceu no eclipse exatamente, só até o momento da missão de resgate ao Griffith. Isso significa o seguinte, que a Casca talvez ainda goste do Griffith, já que ficou claro naquele momento da história, da missão de resgate, que ela ainda tem um sentimento por ele. E para piorar, ela não está conseguindo seguir em frente na relação com o Guts, já que todas as memórias do bando do Falcão fazem ela simplesmente surtar, e quando ela olha pro Guts ou se força em lembrar do bando, ela fica em estado de choque. Ou seja, é realmente muito complicado entender os sentimentos da Casca agora, mas o que a gente pode ter certeza é que ela ama sim o Guts, e queria seguir em frente na relação com ele, só não consegue. E mesmo agora em Falcônia, presa em delírios, ela quer voltar pro Guts, o que é um bom sinal. Mas agora, com base em tudo isso, vem a seguinte pergunta. O que exatamente o Guts significa para Casca? Uma crítica que muita gente faz é que o Guts para Casca foi como um step. Tipo, se eu não posso ter o Griffith, vai você mesmo. Eu sinceramente não acho que o pensamento da Casca foi bem esse, mas com certeza é um fato que se o Griffith quisesse a Casca, ele teria tido ela ao invés do Guts, e isso é indiscutível. No início, o Guts foi meio que um amigo para Casca, já que ela se sentiu compreendida por ele depois de se expor. Mas depois disso, eu acredito que ela começou a desenvolver um sentimento genuíno por ele. E talvez a paixão pelo Guts tivesse sido mais forte para ela do que a paixão pelo Griffith.
O amor que a Casca tinha pelo Griffith era um amor ideal, um amor até idólatra, de alguém que tinha uma gratidão tão grande que isso se tornou uma paixão. Para Casca, o Griffith era um ideal, alguém em um plano superior que ela não conseguia alcançar, enquanto o Guts era alguém que ela poderia alcançar, era um igual, digamos assim. E mesmo enquanto ela estava doida, no seu interior, a Casca ainda tinha uma estima muito grande pelo Guts, já que no mundo dos sonhos dela, ele era como um guardião do que sobrou da sua consciência, alguém que protegia ela dos perigos que surgiam na sua própria mente. Resumindo tudo, a Casca gosta do Guts de verdade e tem muita estima por ele. Só é difícil saber até que ponto ela ainda ama ou não o Griffith. Antes de eu continuar, só vou pedir para você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Dando like, você ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E se inscrevendo, você vai ficar por dentro de vários outros vídeos de Berserk e de outros animes e mangás que vão sair por aqui. Então dá essa chance pro canal, beleza? Mas agora, bora continuar, dessa vez falando do Guts e da Farnese. A relação deles começou com a Farnese caçando loucamente o Espadachim Negro. E quanto mais ela se envolvia com ele, mais ela acreditava que ele era uma abominação e uma ameaça para sua fé. E isso se intensificou ainda mais quando a Farnese teve o primeiro contato dela com o mundo sobrenatural, onde ela se viu indefesa diante daquelas criaturas e o Guts salvou a vida dela. Nesse momento, a Farnese começou a se sentir muito atraída pelo Guts, e essa atração somada com o abalo na fé dela, fez ela ser possuída por um espírito e tentar seduzir o Guts, o que fez ela se sentir ainda mais culpada e ter ainda mais ódio dele depois. Em Albion, a Farnese de novo viu a sua fé ser confrontada pelo mundo do Guts, e nesse momento ele ensinou para ela que ela não deveria se ancorar na sua fé para viver, e sim lutar com as suas próprias forças. Lembrando que até esse momento da sua vida, a Farnese nunca tinha se esforçado de verdade para nada. Ela se sentia fraca e inútil, e procurava força e propósito na sua fé. Mas depois que ela viu a impotência da sua fé em proteger ela, acabou percebendo que tinha que lutar com as suas próprias forças. Querendo encontrar sua própria força e propósito, a Farnese abandonou a religião e foi atrás do Guts para seguir ele na sua jornada e aprender. Então foi dada a ela a tarefa de cuidar da Casca. Nessa jornada, a Farnese começou a encontrar mais as suas forças e utilidade, e obviamente nesse tempo a paixão dela pelo Guts foi se tornando mais forte. Mas ao mesmo tempo ela sentiu um conflito emocional muito grande, já que ela entende que tem alguma coisa entre o Guts e a Casca, e ela sente muito ciúme e inveja por isso. Mas ao mesmo tempo, ela gosta muito da Casca e faz de tudo para cuidar bem dela. Esse é um conflito emocional que a Farnese lida o tempo todo no mangá. Tem até uma cena meio engraçada onde ela fica completamente revoltada por causa da Casca e só falta dar uma coça nela por causa dos problemas que ela dá pro Guts e pela suposta ingratidão que ela tem. Eu acho que essa é a única vez no mangá todo que ela expõe esse sentimento de alguma forma, mas logo depois ela fica arrependida e com pena da Casca, coitada. Uma coisa legal na Farnese é que ela tá sempre, ou quase sempre, disposta a passar por cima dos seus sentimentos em prol do Guts e da Casca, já que ela é uma das principais responsáveis por trazer a consciência da Casca de volta. E enquanto ela estava no subconsciente da Casca, presenciou um monte de coisas que não gostou, inclusive a trepada do Guts e da Casca, o que deixou ela bem triste. Mas mesmo assim, ela foi lá e fez de tudo para trazer a consciência da Casca de volta. E logo depois, com pena do sofrimento do Guts por ele não poder se aproximar da Casca, mesmo doendo nela, a Farnese vai lá tentar trazer a Casca para conversar com o Guts. Ou seja, a gente vê um amor genuíno na Farnese, onde ela está disposta a fazer mal a si mesma para fazer o bem pelo Guts e pela Casca. Mas no fim, o que o Guts realmente significa para Farnese? Bom, tá claro que a Farnese tem no mínimo uma paixão bem forte pelo Guts. Porém, a paixão que a Farnese tem pelo Guts pode ser entendida como uma paixão ideal, uma paixão platônica que é até bastante igual ao que a Casca sente pelo Griffith. A paixão da Casca pelo Griffith surgiu por um ideal. A Casca, no momento em que ela conheceu o Griffith, vivia em uma mentira, onde ela acreditava que o mundo dela só podia ser aquilo que estava sendo apresentado, um mundo onde ela era fraca e indefesa, tendo que se sujeitar às coisas que não queria. Mas quando o Griffith jogou a espada para ela e mandou ela lutar, ele libertou ela dessa mentira.
e apresentou para ela um mundo novo que era muito melhor. Ele se tornou uma espécie de salvador para ela, uma figura a ser adorada. O amor da Casca pelo Griffith é um amor ideal. No caso da Farnese, ela também vivia em um mundo de mentira, que era sustentado pela sua fé. Ela achava que não tinha força e utilidade além da sua fé, mas o Guts mostrou para ela que isso era uma mentira e que ela deveria ser forte o suficiente para lutar por si mesma, tirando ela dessa mentira e abrindo um novo mundo para ela. Um mundo que, apesar de assustador, no fundo era melhor porque era verdade. E até tem momentos de Guts e Farnese que lembram muito Griffith e Casca. Por exemplo, no capítulo 124, depois que o Guts elimina as criaturas demoníacas que estavam atacando ele e ela, a Farnese fica por um momento completamente hipnotizada por ele. E enquanto isso, ela começa a ver nele uma figura quase de um santo. E esse quadro lembra bastante um dos quadros de quando a Casca conhece o Griffith. E quando o Guts falou para Farnese como ela tinha que empunhar a tocha para se defender dos demônios no capítulo 172, para ela teve um peso igual à cena em que o Griffith jogou a espada para a Casca se defender do nobre que estava tentando pegar ela. E a própria Farnese percebeu as semelhanças dos sentimentos dela pelo Guts com os sentimentos da Casca pelo Griffith no capítulo 350, enquanto ela estava tendo acesso às memórias da Casca. Ou seja, o amor da Farnese pelo Guts também é um amor ideal. Mas beleza, agora que a gente já tem uma noção da relação do Guts com essas duas mulheres, com quem será que ele deveria ficar então? Galera, a minha opinião sobre isso é o seguinte: se a gente for considerar tudo que o Guts fez pela Casca e comparar com o que ela fez por ele, eu não acho que a Casca mereça o Guts. Eu não acho que mereça, e eu acredito que a maior parte dos fãs acha isso também. Ainda no arco Era de Ouro, o Guts passou poucas e boas pela Casca, e de certa forma isso foi correspondido, já que a Casca chegou a se envolver com ele e tudo isso aí. Mas no fim das contas, na hora do vamos ver, foi o Griffith que ela escolheu, e não o Guts. Eu acredito sim que a Casca tem um sentimento real pelo Guts, mas as coisas que aconteceram principalmente no arco Era de Ouro me dão a entender que no fim das contas era o Griffith que estava em primeiro lugar, seja por pena, por adoração, ou seja lá o que vocês prefiram chamar. Já o caso da Farnese é diferente. Por ela ter essa paixão pelo Guts, que até se mistura um pouco com a adoração, ela provavelmente faria de tudo por ele, até atropelar os seus próprios sentimentos, como a gente já viu mais de uma vez no mangá. Então, enquanto na vida da Casca a prioridade no fim foi o Griffith, no caso da Farnese, a prioridade provavelmente seria o Guts. Só que é um pouco difícil dar um julgamento final sobre isso, porque aqui eu estou considerando a Casca até quase ali no fim do arco Era de Ouro. Depois disso, ela passou bastante tempo desligada, vamos dizer assim. E depois que ela voltou a si, não ficou exatamente claro como os sentimentos dela em relação ao Griffith estavam. Mas uma coisa importante é que depois que o Griffith levou ela para Falconia, dá pra ver naqueles devaneios da Casca que ela não queria ter se separado do Guts, o que é um sinal muito bom. Mas mesmo assim, tudo ainda é um tanto vago. Ou seja, falta um pouco de informação para dar um veredito bem dado. Mas falando de acordo com o que a gente viu até agora, até o capítulo 375 de Berserk, que foi o último publicado até a data da gravação desse vídeo, a minha resposta é que quem mais merece o Guts é com certeza a Farnese, já que o Guts fez muito menos por ela e mesmo assim ela está disposta a fazer tudo por ele. E diferente da Casca, ela não colocou outro homem na frente do Guts, pelo menos não por enquanto. Mas é claro que a jornada de Berserk está sendo construída pro Guts ficar com a Casca, né galera? E não com a Farnese. E depois de tudo que o Guts passou com a Casca e pela Casca, eu acho quase impossível que ele vá ficar com outra pessoa no final. Até porque, por mais que a Farnese mereça mais o Guts do que a Casca, o Guts também não merece tanto assim a Farnese, já que ele não liga pra ela nesse sentido romântico. Se a gente pensar em quem merece mais a Farnese, aí a gente vai entrar na discussão entre o Sérpico e o Roderick, mas aí é outro papo. Enfim, era isso aí que eu tinha pra falar. Agora, depois de ouvir tudo que eu contei aqui, fala aí nos comentários com quem você acha que o Guts deveria ficar, com a Farnese ou com a Casca. Quem merece mais ele? Quem combina mais com ele? Comenta aí que eu vou adorar saber. Deixa o like no vídeo se você não fez isso ainda, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com algum amigo ou amiga que seja fã de Berserk.
Valeu demais pra todo mundo que ficou até aqui e até a próxima, galera!